Olá, eu sou Maria de Abreu, sejam bem-vindos ao canal da Wicca das Bruxas aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a vontade verdadeira. Até mais! Olá! Hoje nós vamos falar sobre a vontade verdadeira. Quando a gente fala em bruxaria, no ideário das pessoas, o conceito é como se a bruxaria fosse algo que tudo que você deseja, você pega a sua varinha e plim, eu quero aquilo, plim, eu quero aquilo outro, e não sei o quê. É uma forma até, pode ser, digamos, lúdica, infantil, mas bem fora do propósito em relação ao que realmente representa, a bruxaria. Quando a gente fala da bruxaria, a gente está falando de você primeiro estar trazendo de volta um conhecimento ancestral, a vontade de resgatar a autonomia das pessoas, que foi perdida com o monopólio religioso, As pessoas, quando elas adotaram o monoteísmo, elas ficaram refém dos sacerdotes, Então, toda a expressão religiosa, toda a busca, todo o sentimento de estar ligado a alguma coisa, ficou intermediado por alguém que podia não ter boas intenções, Então, a gente, sim, sabe que muitos religiosos de todas as religiões foram muito idôneos e realmente buscaram essa compreensão, esse entendimento e trazer para as pessoas essa ligação, mas assim, eu acredito que a grande maioria não. E criou-se uma ideia de que você não tem a capacidade de fazer essa ligação sozinha, quando isso já era uma coisa comum anteriormente, Mas enfim, o ser humano precisou dessa etapa evolutiva e hoje nós estamos resgatando essa possibilidade de você estar tendo esse contato. E aí a gente pensa e fala, tá, mas resgatou um contato ancestral? Assim, isso. Para, sei lá, achar a tarraxinha do brinco, acertar o número da Mega Sena, E aí você fica pensando assim, não, gente, peraí, teve um monte de gente que morreu, teve pessoas que foram queimadas, teve gente que dedicou a vida inteira para estudar, para entender. A magia não é algo que esteja a serviço do ego, O ego, ele é um aspecto da nossa natureza importante, ele é um intermediador, ele lida com nossa consciência, nosso estado consciente, mas ele se desvia, Ele se desvia com as necessidades momentâneas, com os chamados, a sedução da vida em sociedade, os valores que essa sociedade traz, é aquela coisa que eu falo, Você vai no mercado, tem a pessoa passando um patezinho num pãozinho, você fala assim, ai gente, eu vou comprar isso aqui. Você não estava indo comprar aquilo. E aí a gente pergunta, tá, mas então não é para essas satisfações? Primordialmente não. Quando a gente fala de você estar desenvolvendo suas capacidades mágicas, o processo de desenvolver já é a busca de entender qual é a sua verdadeira natureza, qual é a sua busca espiritual, o seu propósito de vida nessa existência, quais são os recursos que você está trazendo, E entender qual é a sua vontade verdadeira. Então, mesmo que uma coisa, até um objeto, uma coisa, digamos assim, com aparente pouca relevância para outras pessoas, mas que para você tem uma relevância grande, porque fala a sua alma, pode ser, ai não, eu queria uma caneta verde, tá? Você achou aquela caneta, exatamente aquela do seu, vai ser a sua caneta mágica, vai ser a sua, você vai estar inspirada, você vai estar escrevendo, você vai estar fazendo, parece que aquilo vai ser o seu instrumento de magia. É diferente de você, eu quero aquilo, outro. Agora, eu quero fazer aquilo lá, coisas que você não vai nem usar, não vai nem querer, não é bem a expressão da vontade verdadeira.
E essa vontade verdadeira, ela não vem de graça, porque a gente está imerso numa sociedade em que, se você não quiser fazer escolhas, tudo já está escolhido para você. Então você tem idade para ir para a escola, você tem idade de se formar, você tem idade de casar, você tem idade para ter tantos filhos, para já ter conquistado um determinado patrimônio, para quais são as pessoas adequadas para você conviver, para casar, a escola boa para os seus filhos estudarem, a cor que está na moda, o estilo de roupa que está na moda mesmo, que não fique bem em você, o cabelo, uma hora é chapinha, outra hora é crespo, outra hora é de tal jeito, e você vai mudando, até que uma hora você olha no espelho e não se reconhece, ou você pensa assim, ai gente, o que eu gosto mesmo? Você já nem sabe. Quando a gente fala na busca da vontade verdadeira, a gente também está falando de um contato com o seu eu verdadeiro, né? Então, muito do processo de você se transformar em bruxa é um processo de você ir atrás, tirar as camadas de o que a cultura te impôs, o que a sociedade te impôs, o que é moda, tirar as camadas do aquilo que a sua família, a sua religião, esses conceitos foram dizendo, eu não gosto de usar roupa decotada. Quando você vai ver, não é que você não gosta, é que foi falado para você que aquilo ficava vulgar, ou então, enfim. Quando você vai tirando e você sente o que é você, só aí que você pode ter acesso ao que é a sua vontade verdadeira. E aí o que acontece? Nós temos mecanismos que naturalmente nos propiciam a realização das coisas que sejam nossa vontade verdadeira. E o certo, né, se a gente estivesse nascendo em outro contexto, seria assim, eu sou uma, sei lá, uma pintora e acabou a tinta verde, tá? De alguma forma aquela tinta vai se materializar porque é o que eu preciso para realizar as minhas necessidades. A tinta vem como? Algum cliente me encomenda alguma coisa, entra um dinheiro, o dinheiro é exatamente o dinheiro que eu compro a tinta, já está lá, e assim é o que o Jung chamava de sincronicidades. Essas sincronicidades, elas só ocorrem em determinadas circunstâncias, né? E isso que a gente estuda para desencadear essas sincronicidades. Quando você pega e tem noção de que pintar é o seu propósito de alma e que você tem uma necessidade real daquela tinta, daquele instrumento, um instrumento para você estar realizando a sua função, aquilo teria de estar vindo. Mas aí o que acontece? A gente tem também colocado pela nossa educação e tudo mais, a questão a influência da nossa mente. A gente tem um aparelho mental que ele, na verdade, é um arquivo e que a gente vai jogando informação, a gente vai ensinando como que se faz para acender a lâmpada, como se faz para fazer comida, como que paga a conta, para que serve aquilo, para que não sei o que. E toda vez que for preciso aquela informação, o seu cérebro se lembra o que foi que você aprendeu a respeito daquilo e você repete. Só que quando você quer lidar com o processo criativo e quando você quer lidar com o processo mágico, não é essas capacidades mentais que você precisa acessar, né? Você precisa acessar as suas capacidades de conexão com o espírito para desencadear magicamente, que a gente chama magicamente, pode ser chamado de sincronicidade, pode ser chamado de milagre, pode ser chamado de outras coisas, mas você desencadear aquilo que você não vai estar fazendo algo diretamente relacionado para causar aquele efeito. Você quer que alguma coisa
seja desencadeada para que aquilo te apareça de alguma forma, né? Você precisa de um outro recurso, não é a mente. Então, criou-se vários sistemas infinitos que seriam os feitiços, as magias. Para que serve isso? São coisas que você faz que você está lidando com a intenção. Existe a intenção você sabe qual é, mas você está se entretendo, cozinhando, arrumando um arranjo com velas, com flores, pondo uma roupa, pondo uma música, dançando, limpando a casa, colocando perfume, colocando flor, colocando coisas bonitas, montando um cenário como se estivesse já festejando alguma coisa que você está querendo atrair. E isso, o seu processo mental não entende. Ele não processa aquilo que você deseja tenha alguma conexão com o que você está fazendo. Então fica parecendo uma coisa aleatória, tá? Ela está fazendo aquilo sem nada. E assim, silenciando essa mente ela tira a dúvida. Porque a mente, ela cria dúvidas. Se ela está acostumada a toda vez que ela queira que acenda a luz, você vai lá e aperta o interruptor. Eu estou com um cachorro aqui querendo falar. Quer falar? Vem falar. Quer falar? Vem falar. Vamos. As pessoas querem te ver, você vai ter que falar agora. Dá aula. É isso aqui. Vamos ver se a gente consegue dar aula assim. Então, assim, a dúvida, ela se forma de que forma? A dúvida, ela se forma porque o seu processo mental pensa que para conseguir tal objeto, você precisa se levantar, pegar dinheiro, ir até a esquina, procurar a loja, comprar e voltar. Ela só entende que o único jeito é esse. E toda vez que você for precisar que as coisas venham de um outro jeito, porque ou está faltando dinheiro, ou você não tem tempo, ou acontece alguma coisa, não está no registro. E ela vai pôr dúvida. Ela vai dizer assim, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, isso não funciona, não é assim, pra quê? Não sei o que lá. E isso tira a força, a sua conexão de atrair aquela situação que você está desejando. E a única forma é você criar um ritual, criar alguma ação que contenha simbolicamente a intenção, mas que não seja racionalmente compreensível para a sua mente racional. Então acontece o quê? Você fica fazendo coisas que o seu corpo emocional, o seu corpo dos desejos, né, ele entende. É a mesma linguagem dos sonhos, é a mesma linguagem que a magia usa, são a linguagem simbólica. E é isso que a gente faz em termos de magias. E aí, quando tem o resultado, à medida que vai tendo o resultado, essa mente começa até a achar que funciona. Ela começa até a aceitar. E aí, às vezes, a gente até tem que mudar o sistema. Mas a ideia é você precisa ter, primeiro, um conhecimento de si mesma, para você ter um mínimo de noção daquilo que realmente você deseja. Porque esses corpos, essa força teoricamente mágica que vai te trazer, vai criar as sincronicidades para alguma coisa acontecer, para você conhecer a pessoa certa, que vai te apresentar para tal pessoa, que vai te abrir um caminho, essa força, ela serve ao seu interesse maior, ao interesse da sua alma, do seu espírito. Então, ela não vai ser para coisas menores. Dá para fazer magia para coisas menores? Dá, mas não é para isso. Então, se você for ficar todo dia fazendo feiticinho para... agora eu quero que a minha vizinha se dane. Você está usando algumas forças que você pode um dia precisar e não ter. Né? Tem riscos? Tem riscos? Então, tem. Tem porque, assim, você está lidando com essas forças, você está treinando o seu corpo
que a gente chama de corpo de sombra, as suas sombras, a atrair situações, né? E se você não conhece a sua vontade verdadeira, você pode estar ligada ao que a gente chama desses desejos transitórios. E um desejo transitório pode ser uma coisa bem... É aquela coisa, por exemplo, agora esse cachorrinho aqui está me irritando. Ele está querendo ter atenção na hora que eu deveria estar fazendo esse vídeo. Eu posso ficar com raiva, né? Eu posso ficar com raiva, eu posso ficar com raiva de alguém que não necessariamente eu não goste da pessoa, mas naquele momento eu estar... E aí eu vou estar condicionando esses poderes mágicos meus a fazerem coisas que eu talvez não queira de verdade. Então é uma segurança você estar buscando o que a gente chama de vontade verdadeira, né? E está usando a magia para expressar essa vontade verdadeira. É a vontade de alma, é aquilo que te faz crescer, aquilo que é funcional para aquilo que você precisa realizar nessa vida, né? Então, ela acaba sendo uma coisa que não é realização de desejos, mas que é a realização do seu crescimento espiritual. Você está fazendo aquilo que realmente faz crescer, que é o seu desenvolvimento. Então, sim, é um propósito, é um grande propósito. Mas esse vídeo, como tem sido os últimos vídeos, a gente está tendo sugestões de alunos, de seguidores. A gente pede que todos os que estejam ouvindo esse canal, que deem uma forcinha se puder. Quem gostou, dá o like, compartilha se tiver pessoas que também têm interesse. Vamos ajudar a expandir esse tipo de informação. E ajuda muito quando vocês não só dão sugestões, como comentários, até críticas, né? A gente sempre gosta dessa interação com as pessoas para saber até o que vocês estão precisando, o que vocês estão querendo, né? Às vezes a gente pula etapas, né? Às vezes a gente está indo e querendo falar coisas assim, e de repente a pessoa está querendo saber uma coisinha que a gente supõe seja básico, porque a gente está há muito tempo na área, mas para aquela pessoa é essencial e às vezes não entende o resto do que a gente está explicando porque faltou aquela informação. Então, eu agradeço todo mundo que puder estar fazendo esse tipo de comentário, acrescentando sugestões e a gente está sempre aqui, eu acho que provavelmente uma vez por semana a gente está trazendo alguma contribuição. Até mais então.